Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Vou perguntar de Davi: vocês estão felizes nessa noite? Está na casa do Senhor? Glória a Deus por isso. Para quem não me conhece, sou o pastor René Luciano. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo lá em São José da Mata. Já há 4 anos que nós estamos lá. Nós fizemos a plantação daquela igreja, juntamente com esses jovens aqui bonitos. Olha como são bonitos os jovens aqui que eu trouxe, está vendo? Jovens bonitos aí. Eles estiveram conosco também na plantação da igreja há 4 anos atrás, e eu louvo a Deus pela vida deles, que tem nos ajudado, nos empenhado ali no trabalho, naquele distrito grande, que tem grandes desafios também, mas eu creio que Deus tem feito coisa grande ali naquele lugar. Eu me converti quando eu tinha 19 anos, tá certo? Eu me converti aos 19 anos, e já fazem 17 anos. Quantos anos eu tenho? Quem sabe aí? Quem é bom de matemática? Quem é bom de matemática aí? Alguém? 30 aí? 56? Eita, chegou perto. Oi, cara. Meus irmãos, tenho 36 anos, tá certo? Mas eu tenho um espírito de jovem ainda, né? Sou jovem. A gente pode envelhecer, as rugas podem chegar, não é verdade? O corpo já não pode ser mais o mesmo. Depois que a gente vai começar a jogar bola, quando a gente volta a jogar bola nessa idade, a gente sente demais, sabe? É um negócio meio complicado. Mas o espírito tem que ser jovem. O espírito tem que ser jovem. A gente tem, né, irmão Tairone? Nós temos um rachinha na sexta-feira, e volta e meia eu chego todo quebrado, porque na verdade, irmãos, já não tem o mesmo pique, já não tem o mesmo vigor. Por isso que o texto que foi lido, irmãos, de abertura em Eclesiastes, é muito propício, não é verdade? Passa rápido, a juventude ela passa rápida, e a gente precisa aproveitar essa juventude para a glória de Deus. E nessa noite eu queria ministrar aos irmãos no texto em Filipenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo 9, o versículo 9 ao versículo 11. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 9 ao versículo 11. O tema que nos foi proposto foi fazendo escolhas para a glória de Deus. Muito bom, hein? Fazendo escolhas para a glória de Deus. Louvado seja Deus por esse tema. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz escola bíblica dominical. Os irmãos estão bem, escola bíblica, estão vindo à escola bíblica dominical, então? Glória a Deus, isso mesmo. A escola bíblica nos ensina, inclusive, a abrir a Bíblia, né? Entender onde é que estão os textos aqui. A irmã Kelly está ali, ó, minha aluna em 2 escolas diferentes. Louvado seja Deus. Quem já foi meu aluno aqui, além de Kelly? Teve algum mais outra aluna aí, além de Kelly? Não, né? Eu costumo fazer essa pergunta. Sou professor, viu? Sou professor de História. Logo essa disciplina, né? História. Mas também dou aula de Filosofia, de Sociologia, um monte de dia aí. Mas Deus tem também me usado para a glória dEle na minha profissão. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura do texto aqui, que diz o seguinte: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, nessa noite te agradecemos, te louvamos pela tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia, e te pedimos nesse momento que o Senhor fale conosco por intermédio da tua palavra. Fala aos nossos corações, fala ao coração desses jovens, ó Deus, que teu nome seja glorificado e que tua igreja nessa noite seja edificada. Nós te oramos assim no nome bendito de Jesus, amém. Fazendo escolhas para a glória de Deus. Escolher é um verbo que está no nosso dia a dia. Nós escolhemos todos os dias, é ou não é?
nós escolhemos todos os dias. Algumas dessas escolhas que nós fazemos, elas são escolhas simples, mas outras escolhas são escolhas complicadas. Algumas escolhas, elas são esperadas, mas outras escolhas, elas são inesperadas. Algumas escolhas nossas acontecem sem trazer grandes consequências. Contudo, existem decisões que tomamos, existem escolhas que nós tomamos em um determinado momento da nossa vida, que pode trazer consequências tremendas para ela, seja ela positiva, ou seja, consequências negativas. Por isso que nós precisamos entender e compreender, e ter discernimento, para que a gente possa tomar as decisões para a glória de Deus. Precisamos de discernimento, irmãos. Precisamos de sabedoria. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto, para que de fato a gente consiga tomar as decisões para a glória de Deus. Vocês decidiram estar aqui, não foi? Vocês decidiram estar aqui, talvez com uma motivação correta. Alguns de vocês talvez desejaram estar aqui para aprender um pouco mais de Deus, aprender um pouco mais da sua vontade. Sim, Deus tem vontade, e por causa disso nós podemos compreender algo muito precioso na palavra do Senhor. E de quem é Deus? Deus, Ele é um Deus pessoal, e enquanto Deus pessoal, Ele tem vontade, Deus tem desejo, e a vontade de Deus se inclina muitas vezes para nós, irmãos, de modo que a gente possa tomar as decisões para a glória dEle. Talvez você veja com a motivação correta aqui nessa noite, talvez não tão correta assim. Talvez a decisão de você estar aqui neste lugar seja uma decisão forçada. Alguém me obrigou a estar aqui. Será que tem alguém aqui? Levanta a mão. Ninguém vai levantar. Eu vim de forma obrigada. Alguém me obrigou a estar aqui. Eu não queria estar aqui, queria estar no outro canto. Eu queria estar fazendo outra coisa, mas eu estou aqui. Você escolheu aqui. Talvez alguém escolheu por você, mas enfim, você chegou aqui. Talvez você chegou aqui, você escolheu estar nesse culto de jovem, atrás de um relacionamento. Será? Você veio aqui atrás de namoro? Talvez você não diga isso para mim, talvez você não diga isso para os seus pastores, mas isso às vezes é uma realidade no culto de jovens. Eu vou no culto porque lá eu vou encontrar aquela pessoa, e fica todo empolgado, fica toda empolgada, né? O desejo no meu coração é que esse não seja o que você está buscando aqui nessa noite. O desejo do meu coração é que você venha com a motivação correta para aprender mais de Deus, da sua vontade, e como nós podemos tomar decisões para a glória de Deus. Mas, se vocês decidirem agora, nesse momento, nesse instante, vocês decidirem, desejarem e dizerem assim para a sua própria alma, nesse exato momento: eu quero aprender mais de Deus, eu quero saber mais da sua vontade. Eu acredito firmemente que essa decisão, nesse momento, ela trará para a sua vida outras decisões que vocês tomarão mais acertadamente, com discernimento e sabedoria que vem do alto. Uma coisa é verdade, tomar decisões, algumas delas, é muito difícil, é ou não é? Você já tomou quantas decisões? Você já sabe? Quem sabe quantas decisões você já tomou? Acho que ninguém sabe, né? Quantas decisões nós tomamos. Escolher é difícil, irmãos. Algumas coisas escolher é difícil. Mas imagine então você tomar uma decisão, você escolher para a glória de Deus. Isso se torna ainda mais delicado, mais complexo. Como então eu posso tomar decisões que glorificam a Deus? E eu vou fazer algumas perguntas aqui, eu quero que você me responda, e seja sincero. Tá certo? Seja sincero nessa noite. Eu vou começar das perguntas mais simples, e depois eu vou para as mais complexas. Vamos lá. Quem daqui escolheu a roupa para vir ao culto? Levanta a mão, por favor.
Quem escolheu a roupa para vir ao culto? Escolheu não, meu irmão? Não escolheu. Quem escolheu? Ah, entendeu, né? Tá amassada, ela pegou lá qualquer um e veio, né? Vou perguntar novamente. Quem escolheu a roupa para vir ao culto hoje? Levanta a mão, por favor, aqui. Levanta a mão. Veja, irmãos. Veja aí. É uma pergunta simples, né? É uma decisão aparentemente simples. Escolher a roupa de vir ao culto. Mas quando você é mais novo, quem escolhe a sua roupa é a sua mãe ou seu pai, é ou não é? Vai com essa daqui. E a gente tem que ir de forma obrigatória. Complicado, né? Parece que os nossos desejos, as nossas vontades de criança não valem. Os pais dizem, vai com essa, você tem que ir com essa. E às vezes a gente fica jovenzinho, radical, diz, eu escolho o que eu quero. Eu escolho a roupa que eu quero. Aí depois a gente casa. Depois que a gente casa, irmãos, quem escolhe a roupa pra gente é a esposa, viu? A esposa que fica escolhendo a roupa agora, né? Inclusive essa que eu vim hoje, a esposa diz, não, vai com aquela dali, tal, vai com aquela. Não, mas eu queria com outra. Não, vai com essa. Eu escolhi essa daqui para vir. Quer dizer, eu não escolhi, né? Foi escolhida por mim. Vou fazer a segunda pergunta. Quem daqui já escolheu onde vai após o culto? Quem já escolheu? Quem já decidiu? Levanta a mão. Quem já decidiu? Tem muita gente indecisa ainda, né? Depois do culto, vou para onde? Tá, né? Você vai para casa? Você escolheu ir para casa? Você escolheu ir para outro canto? Já decidiu isso aí? Está resolvido? Muito bem. Vai para o açaí, vai comer uma pizza? Já decidiu. Outra pergunta. Quem daqui já escolheu o curso universitário? Levanta a mão, por favor. Curso universitário. Quem já escolheu? Olha aí. Quem não escolheu ainda? Está indeciso. Muitos, hein? Muitos estão indecisos. Vamos lá. Está ficando mais difícil, não está? Não está ficando mais difícil? A roupa, né? Depois daqui, curso universitário. Quem daqui já escolheu uma pessoa para casar? Levanta a mão aqui. Aqui, olha aí, já escolheu uma pessoa para casar. Ótimo, tá vendo? Que bênção. Eu vou fazer outra pergunta aqui, né, irmã Ritinha? Fazer outra pergunta aqui. Irmã Ritinha está ali, mas ela não está vendo vocês levantar a mão não, certo? Quem daqui já escolheu seu futuro ministerial? O que você vai ser ministerialmente? Levanta a mão aí. Seu futuro ministerial. Olha aí. Parece que baixou mais, hein? Parece que agora as perguntas, as escolhas estão sendo mais difíceis. Parece que é mais fácil pela a enquete que eu fiz aqui. Você escolher o curso universitário do que você escolher o seu futuro ministerial. Pelo menos é o que eu estou vendo aqui. Parece que é mais difícil você escolher ou decidir sobre o seu futuro ministerial do que escolher um curso universitário. É isso mesmo? Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Paulo. Paulo, ele era este homem de profundas decisões. Paulo era um homem de profundas decisões. E esta carta que ele escreveu aos Filipenses é uma delas. É uma das decisões de Paulo. Interessante, irmãos, é que Paulo, quando escreveu a carta que é chamada a Epístola da Alegria, a carta da alegria, ele não escreveu quando estava num hotel 5 estrelas, quando estava na beira da praia, mas ele escreveu quando estava na prisão. Mas mesmo em seu sofrimento, em sua dor, Paulo não olhava simplesmente para si mesmo, mas ele olhava para o outro. Ele olhava para a igreja, aos filipenses, e tinha gratidão no seu coração, e por isso ele escreve essa carta. Aqui não tem nenhum resquício de amargura, não existe nenhum resquício, irmãos, de que o apóstolo Paulo estava pensando sobre a si mesmo, as suas dores, as suas aflições. Mas não, ele escreve esta carta para dizer aos filipenses o quanto ele é grato à vida daqueles caros irmãos, que abençoaram tanto a sua vida. Eu te pergunto, quando você está sofrendo, você lembra do outro? Quando você está naquele dia complicado, difícil, quando tudo dá errado, quando você está ali na nota baixa aqui, na tua escola, na tua universidade, quando o professor está lá te perseguindo muitas vezes, não de história, mas outros, né? Começa a te perseguir.
Quando você está sofrendo, você olha para si mesmo ou olha para o outro? Parece-me que nós temos a tendência de olhar para nós mesmos. Olhar para nós mesmos e, de certa maneira, fazer com que as pessoas olhem para nós também. Eu estou sofrendo, olha para mim, eu estou sofrendo. E como se não bastasse, muitas vezes nós colocamos isso lá nos nossos stories, no Instagram. Estou sofrendo. Para que alguém, uma alma perdida, vá lá e escreva no direct para nós, para aliviar talvez a nossa dor. Mas Paulo não olha para si mesmo, mesmo sofrendo, ele olha para o outro, ele olha para a igreja, ele olha para a obra de Deus. E é um pouco disso, irmãos, que ele está fazendo aqui. Ele está orando. Paulo começa a sua carta aos Filipenses orando. E o conteúdo da oração do apóstolo Paulo está justamente nesses versículos que nós lemos. Nos versículos 9 a 11 é o conteúdo da sua oração. E quando eu meditava a respeito da temática dessa noite, eu encontrei justamente nesse texto aquilo que nós precisamos para tomar decisões para a glória de Deus. A partir da oração deste servo Paulo, que tomou a decisão de escrever esta carta para abençoar o outro, mesmo no momento da sua maior, ou talvez em uma das suas maiores aflições. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, é que para fazer escolhas é necessário amor. Para fazer escolhas é necessário amor. Quando no verso 9 ele diz assim: esta é a minha oração. Qual é a oração de Paulo? Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Hoje as pessoas estão amando as coisas, estão usando as pessoas. Hoje as pessoas estão amando mais os animais do que gente. Muitos dizem inclusive que o amor ele está acabando. Eu quero eu ouso afirmar que não. O amor não tem acabado. O que tem acontecido é que o amor tem sido distorcido. O amor está irreverente. O amor está da forma incorreta. E aí é onde surge o que nós chamamos de idolatria, quando nós amamos aquilo que não é Deus. E nós podemos amar coisas corretas, mas amar de forma errada, e isso ser um ídolo para nós. Podemos amar os nossos filhos, a nossa mãe, o nosso pai, nós podemos amar, mas quando a gente coloca a inversão dos valores acima de Deus, irmãos, isso se torna um ídolo para nós. Mas que tipo de amor então Paulo está falando aqui? Ele está falando do amor agapou, o amor ágape, o amor sacrificial, um amor que se entrega pelo outro. E não que os filipenses não fizessem isso, eles faziam, mas Paulo está dizendo: eu quero que vocês entendam uma coisa, eu quero que vocês amem mais, sejam cheios deste amor. O amor é a maior virtude cristã, ao ponto que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Dentre elas, o amor está maior do que a fé e a esperança, porque a fé vai passar, a esperança também vai se findar, mas o amor vai permanecer para toda a eternidade. Então, irmãos, amar é a maior virtude cristã. Mas que tipo de amor? O que nós devemos amar? Devemos amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos, e devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Jesus Cristo resumiu toda a lei nesses mandamentos. Devemos amar a Deus, devemos amar ao nosso irmão. Que tipo de amor? O amor sacrificial, o amor de entrega. Você tem se entregado pelo Senhor? Qual tem sido o nível de sacrifício que você tem feito para Deus? Eu não te digo nessa noite que seria um sacrifício para você ser salvo, não, irmãos, porque o único sacrifício que nos salva é o sacrifício de Cristo somente. Mas um sacrifício em louvor e em gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez por você.
Qual é o nível do teu sacrifício? Os filipenses já amavam, e isso fica muito claro em toda a carta. Era uma igreja cheia de amor, ao ponto que Paulo está reconhecendo isso. Reconhece, escreve essa carta como gratidão por aquilo que eles tinham feito em relação ao seu ministério, em vários momentos. Mas Paulo está dizendo, vocês precisam amar ainda mais. Na verdade, vocês precisam ser cheios do amor. Cheios do amor. Tem um ditado, inclusive, que o pessoal diz assim: se melhorar, estrago. Você já ouviu isso aí? Está tão bom, mas se melhorar, o negócio vai estragar. Com o amor correto, irmãos, em relação a Deus e ao irmão, não existe isso. Se melhorar, vai ser melhor ainda. Então, quanto mais você ama a Deus, irmãos, mais você é abençoado, mais você consegue tomar decisões para a glória dele. Precisamos ser cheios do amor e se sentir isso que foi tocado ainda nessa noite, irmãos, se sentir amados. Um dos grandes problemas emocionais da nossa geração é justamente as pessoas que não se sentem amadas por ninguém. Pessoas que não se sentem amadas por seus pais, por seus irmãos, por seus amigos. Ninguém gosta de mim. E aí é motivo de muito bullying na escola, aquela coisa toda, e você fica isolado, e problemas emocionais, ansiedade, depressão. Ninguém gosta de mim. Mas quando nós observamos o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, como diz lá em Romanos no capítulo 5, versículo 8, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Deus amou de uma forma tão profunda, irmãos, que Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós. E como Paulo diz lá em Romanos, ele está dizendo que Deus provou o seu amor. E a prova do amor de Deus para conosco não é uma prova simplesmente teórica, mas é uma prova prática. Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele provou que nos ama. Você é amado por Deus. Você é amado pelo Senhor. E se você entende isso, meu amado irmão, minha amada irmã, jovem, se você entende que você é amado por Deus, você vai conseguir ter discernimento. E é isso que mais à frente Paulo está dizendo. Ele diz assim, que o amor de vocês aumente. Na sua oração ele diz, cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Em conhecimento e toda a percepção. Para que nós venhamos a tomar decisões, irmãos, as escolhas para a glória de Deus, é necessário nós termos conhecimento e percepção. Conhecimento e percepção. E nós só podemos ter conhecimento e percepção quando nós estamos cheios do amor. Esse amor de Deus. É a capacidade que nós temos de discernir as coisas. E eu quero ilustrar isso. Eu quero ilustrar da seguinte forma. Talvez, quem já é casado aqui, levante a mão. Tem alguns jovens aqui, jovens, senhores, já casados. Quem é casado vai entender o que eu estou falando aqui. Mas talvez se você não entenda, você pergunta aos seus pais. Vocês vão entender também. Quando a gente vai fazer a feira, e de repente eu vou fazer a feira, e está uma correria, eu não como direito. Quando eu chego lá no mercado, irmãos, o que é que vai acontecer? Eu estou com fome. O que é que vai acontecer? Eu vou comprar muito mais comida. É ou não é? É assim ou não é? Eu compro muito mais comida. Mas uma vez que eu me alimentei bem e vou fazer a feira, eu compro menos. Está aí uma coisa boa para você gastar menos na feira? É você encher primeiro o bucho. Enche primeiro o bucho, depois vai fazer a feira. Aí fica tudo primeiro, você vai gastar menos com comida. Pode gastar com outras coisas, né? Mas com comida você não gasta. O que é isso? Isso que eu estou falando para vocês nessa ilustração diz respeito à nossa percepção. A nossa percepção vai mudar, de acordo com algumas situações. No caso, eu estou com fome. A minha percepção em relação àquilo que eu devo comprar, talvez a minha decisão seja de forma irracional, porque eu estou agindo
eu estou agindo pela minha fome, pela minha barriga, eu estou agindo pelo meu ventre, pelo meu desejo ali naquele momento. Então talvez eu não vou tomar a decisão correta. Isso no final do mês eu vou achar muito ruim, porque o meu cartão vai vir lá em cima. Mas se eu estiver cheio, eu vou ter a capacidade, o discernimento de tomar as melhores decisões daquilo que eu devo comprar. O que eu quero dizer para vocês nessa noite em relação a esse texto, em relação às nossas escolhas? Estou querendo dizer que se nós estamos realmente cheios do amor de Deus, nós teremos discernimento adequado, uma percepção diferente, os olhos iluminados para tomar as decisões que glorificam a Deus. Mas se nós estamos vazios desse amor, se nós estamos vazios de Deus, nós vamos tomar de fato decisões que não glorificam o nosso Senhor. Se nós não buscarmos a Ele, na oração, na palavra, no culto, na comunhão, irmãos, se nós não buscarmos o Senhor e o seu relacionamento, não que Deus não nos ame, Ele nos ama, mas se nós não nos relacionarmos com esse Deus, nós vamos ficar vazios, irmãos, nós vamos ficar vazios ao ponto de que nós, com a nossa barriga, a nossa cabeça vazia, espiritualmente falando, vamos tomar as decisões mais burras da nossa vida. É verdade. Então, irmãos, nós precisamos compreender o que o versículo 10 ele está dizendo para nós, quando ele diz: uma vez que vocês têm amor, estão cheios de amor, que leva a conhecimento e toda percepção, o versículo 10 nos diz: para discernirem o que é melhor. Para discernirem o que é melhor. Discernimento pode ser traduzido aqui também como uma forma adequada de escolha. Para que vocês escolham melhor. Para que você escolha melhor, o que é que você deve fazer então? Você precisa ter a plena percepção e conhecimento. E como é que você tem plena percepção e conhecimento? Quando você está cheio de Deus. Quando você está cheio do Senhor. Algumas decisões elas são muito difíceis, irmãos. Porque na verdade Deus, Ele não revela toda a sua vontade, todo o seu plano na verdade. Ele não revela tudo. Ele revela aquilo que nós precisamos saber e está na sua palavra, amém? Tem muita coisa que não foi revelado pelo Senhor, que nós não compreendemos ainda, e talvez a gente vai passar a eternidade tentando compreender. Mas Deus, Ele não vai revelar como você tem que tomar determinada decisão. E às vezes as pessoas querem ter um trailer, né? O jovem quer ter um trailer. Eita, deixa eu ter um trailer aqui para tomar aquela decisão. Deixa eu sentir um arrepio. Eita, sentir um arrepio, é de Deus. É isso mesmo. Irmãos. Mas se Deus não revela tudo que está, na verdade, dentro da sua vontade soberana, e assim como Jó muitas vezes não compreendia o que estava acontecendo com ele, o que estava acontecendo na sua situação, ali, naquele determinado momento, em todo o livro de Jó, quando Deus restaura todas as coisas e Jó faz várias perguntas ao Senhor e Deus não responde às perguntas de Jó, pelo contrário, Ele faz outras mais perguntas a Jó. Mas no final de todas as coisas, Jó é abençoado, ele tem muito mais do que ele tinha antes, mas Deus não diz o porquê de ele passar por toda aquela aflição. Nem sempre Deus vai dizer para nós o que vai acontecer, o que está acontecendo. Mas é aí onde entra um tema muito importante para nós enquanto cristãos: a liberdade. A liberdade cristã. Nós somos livres ou não somos, irmãos? Você é livre? Amém? Nós somos livres. Nós somos livres porque Cristo nos libertou. E se nós compreendermos, irmãos, que nós somos livres e existe a liberdade cristã, nós precisamos compreender que liberdade é essa. E aí eu cito Timothy Keller, quando ele vai dizer: a verdadeira liberdade é aquela que conhece o seu limite. Qual é a verdadeira liberdade do cristão? É aquela que conhece o seu limite.
É aí onde entra a liberdade e libertinagem. Paulo vai dizer, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Cuidado aí na vibe dessa galera. Ah, mas pode, tudo pode. Ah, eu sou livre, então eu posso provar de todas as coisas. Não é bem assim. Nós precisamos entender que a nossa liberdade está limitada, realmente, diante do nosso conhecimento que nós temos de Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós vamos entender, de fato, até onde nós podemos ir. Você tem que buscar o caminho da sabedoria, como diz lá em Provérbios. Provérbios é um livro extraordinário para tomar decisões, né? Ele coloca algumas situações, ele vai elencando algumas situações e vai dizer assim, olha, se você escolher esse caminho aqui, vai ser melhor para você. Não significa dizer que você não vai enfrentar problemas, dificuldades, coisas desse tipo, não. Você poderá enfrentar, mas Salomão está dizendo, se você escolher esse caminho aqui, você vai ser mais abençoado. Mas às vezes, irmãos, na tomada de decisão, às vezes na nossa imaturidade ainda, na nossa juventude, a gente não consegue discernir alguns temas delicados, e a gente fica naquela neura, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou tomar? Que decisão eu vou tomar? Conversa com as pessoas mais experientes. Fala com a tua liderança de jovem. Chama teu pastor para conversar. Vai lá na Bíblia, irmãos, busca na palavra de Deus subsídios que possam trazer para você uma real explicação de determinada situação. Busca ajuda para tomar decisões, antes de tomá-las e se arrepender dessas decisões que você tomou, e aí já é tarde, meus irmãos, aí já é tarde. É como uma flecha lançada e uma palavra falada não volta mais atrás. Algumas decisões que nós tomamos não vão voltar mais. Tem muitas pessoas que dizem assim, escolhi a pessoa errada, casei, agora vou me separar. Também não é por aí, né? Não é por aí, certo? Uma vez que você casou, você tem que permanecer até o fim agora, irmãos. Aquela pessoa é para você. Você escolheu, tá bem, é bênção de Deus. Vai ter problema? Vai. Se você escolher errado, daqui a pouco eu vou falar. Agora, existem situações que, às vezes, as duas coisas são corretas. Então você vai tomar uma decisão, as duas coisas são corretas. O que é que eu escolho? Tanto faz. Essa é boa, né? Essa é boa. Nem sempre é aquela coisa bem mal, maniqueísta que acontece na nossa vida. Você escolheu a roupa que você via aqui, se vinha de vermelho, se vinha de rosa, se vinha de azul. Você escolheu isso, não vai ter grandes problemas para você. Não tem problema, uma coisa ou outra tá bom. Agora existem decisões que as duas coisas ou três são tudo erradas. E aí? O que é que você faz? Não escolhe nenhuma delas, né? Não escolhe nenhuma delas, foge, é melhor. Foge, sai fora. Mas, diante de tudo isso, qual é o propósito das nossas escolhas? Por que nós devemos escolher? Como nós devemos escolher? Para que nós devemos escolher? O texto bíblico no verso 10, quando ele diz, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Que mais? Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Nós precisamos tomar decisões para sermos puros e irrepreensíveis. Nós precisamos tomar decisões para ser cheio do fruto de justiça. O que quer dizer isso? Quer dizer que as nossas decisões devem buscar uma coisa: santidade. As nossas decisões, irmãos, devem buscar santidade, nós sermos puros, nós sermos irrepreensíveis, nós termos fruto de justiça. Fruto está relacionado a comportamento, está relacionado a comportamento que nós temos. Então, as nossas decisões devem focar nisso aí. Precisamos buscar ser puros, irrepreensíveis, devemos buscar o fruto de justiça. E de onde é que vem esse fruto de justiça? O texto bíblico nos diz, o fruto de justiça vem de Cristo, por meio de Cristo.
E o que nós fazemos com ele? Uma vez que veio por intermédio de Cristo, nós devolvemos para o alto, devolvemos para a glória de Deus, devolvemos para o Senhor. Deixa eu tentar explicar e resumir o que eu estou dizendo até então, até esse momento aqui. Primeiro, nós precisamos ser cheios de amor. Depois, uma vez cheios de amor, nós vamos ter pleno conhecimento e percepção, para aí sim tomar as decisões, as escolhas excelentes. Uma vez que nós escolhemos de forma excelente, nós temos o que? Fruto de justiça. Nós buscamos ser puros e irrepreensíveis. Para quê? Para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Mas o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Muito difícil falar sobre a glória de Deus. As pessoas falam assim, para o louvor e glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? John Piper, ele diz a respeito da glória de Deus o seguinte: é a manifestação da beleza da santidade de Deus. É a manifestação da beleza da santidade de Deus. Você tem como dizer que uma coisa é bela? Você olha, aquilo é belo, aquilo é bonito. Mas pode ser que a outra pessoa tenha uma percepção diferente em relação àquilo ali. Então a beleza, ela é algo abstrato para que a gente possa observar e dizer, isso é belo de fato. Mas Deus é beleza. E Ele se manifesta, irmãos, em toda a criação por intermédio da sua glória. A criação, ela manifesta a glória de Deus. Toda a criação manifesta a glória de Deus. Os animais, as árvores, irmãos, nós enquanto pessoas, nós exibimos, manifestamos a glória de Deus. É assim que Deus se manifesta a nós. Ele não é visível, irmãos. Ele não é alguém que a gente pode ver, porque Ele é Espírito. Deus é Espírito. A gente não vai conseguir ver a Deus. A gente não consegue ver Ele nesse momento. Tem pessoas que dizem, eu estou vendo Deus. Meus irmãos, fuja dessa pessoa, que ela aí está equivocada, possivelmente é um herege, tá certo? Não está vendo coisíssima nenhuma. Deus, Ele se manifesta. Mas Ele se manifesta como? Por intermédio da sua glória. E o que é a glória de Deus? É a manifestação da beleza da sua santidade. Deus se manifesta em nós, por intermédio das nossas escolhas sábias. Então a glória de Deus vai se manifestar em nós, irmãos, por intermédio daquilo que nós decidimos para a glória dEle. Ele vai se manifestar. Como diz o breve catecismo, qual é o fim último do homem? O fim principal, o fim último do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Nós nascemos para o louvor e a glória de Deus. Nós nascemos para manifestar a Deus. E como é que nós manifestamos a Deus? Também por aquilo que nós decidimos. Como nós decidimos, nós manifestamos Deus. Mas se nós decidimos errados, irmãos, nós não estamos manifestando Deus, a glória do Deus santo, puro, e a sua beleza em santidade. Eu quero, irmãos, trazer algumas aplicações importantes para nós. Cuidado com suas escolhas. Cuidado. Não escolha baseado nas sensações. Porque muitas vezes a sensação ela nos engana. Lembra lá do mercado que eu falei? Quando eu fui lá, o sentimento, a sensação que eu estava de fome. Posso escolher errado. Então não tome decisões baseadas em suas sensações. Eu estou sentindo aqui, é algo assim muito forte, é de Deus, eu senti. Deus me revelou em um sonho que apareceu um leão, depois apareceu um mar,
e aí eu vi que esse leão é justamente a decisão que eu queria. Pessoas que vão tomar decisões assim. Às vezes a pessoa vai tomar decisão lá no profeta tal, né? Ah, fulano de tal interpreta tudo, né? Então eu vou perguntar a ele para ver qual é a decisão que eu vou tomar. E semana passada, inclusive, eu estava lá na igreja de São José da Mata, e passou alguém na porta, estava pregando. Aí alguém falou com o diácono lá da igreja. Aí depois eu perguntei ao diácono: o que foi que aquela pessoa passou lá, estava pregando, alguma coisa? Ele disse: não, a pessoa passou, pediu um pouco de água, dei água. Aí a mulher passou com ele. Aí, aqui é uma igreja evangélica? Ele disse: sim, é uma igreja evangélica. Disse: mas o pastor aí revela as coisas? A pessoa passou e perguntou: o pastor aí revela as coisas? Irmã, revela pela palavra, irmã. Tá certo, depois eu venho aí. As pessoas estão em busca disso. Estão indo atrás da receita pronta. Olha, se tu for lá atrás da porta e dar 3 pulinhos, tu vai ver, tu vai ser abençoado. Aí a pessoa vai lá e faz aquilo ali, porque a pessoa quer a receita pronta, tranquila ali, para que ela tome a decisão e seja direcionada muitas vezes pela decisão dos outros, né? Alguém que diga: faça isso, porque ela quer terceirizar muitas vezes até a consequência daquela decisão. Ah, foi a outra pessoa que disse, então eu não tenho nada a ver com isso aí não. Não tome decisões baseadas em sensações, nem muito menos em experiências isoladas. Ah, mas deu certo com fulano de tal, então vai dar certo comigo também. E aí é onde entra aquele velho ditado do namoro evangelístico, né? Ah, eu vou namorar com aquela pessoa, ela não é de Deus, mas eu vou namorar com ela e ela vai se converter e tal. Namoro evangelístico, irmão, não dá certo. Ah, mas fulano de tal se converteu, depois que não começar a namorar e tal, deu certo. Experiências isoladas, irmãos, que não se coadunam com o que as Escrituras dizem a respeito da nossa relação, como nós devemos nos relacionar para namorar com a pessoa que a gente escolhe para casar. Irmãos, essa escolha deve ser para a glória de Deus. E como é que eu escolho para a glória de Deus? É quando eu percebo, irmãos, que aquela pessoa caminha com Deus também. Imagina só, você namora com aquela pessoa, casa com ela, e de repente você vive aqui nessa terra com ela, mas a pessoa está lá longe de Deus, não entregou a sua vida a Jesus. Vocês morrem, você vai para a eternidade, e essa pessoa, você vai para um outro canto totalmente diferente, né, irmãos? Vai para a condenação eterna. Julgo desigual. Nós precisamos tomar as decisões enquanto jovens. Não se apegue àquilo que na verdade é a aparência. Tem muitos jovens que estão sendo atraídos pelo canto da sereia ou do tritão. Aqui ó, pé do ouvido. Começa a ser atraído com palavras bonitas. Ninguém nunca me disse isso na igreja, mas aquele fulano de tal lá fora no mundo está me dizendo: ó, é de Deus esse negócio. Ele está tudo organizado na vida dele. Ele não bebe, ele não fuma. Só tem uma coisa, um problema: ele não vai para a igreja. Ele não se converteu, só tem esse problema. Esse problema vai fazer toda a diferença, irmãos, na tua vida. Você vai sofrer. Você vai sofrer primeiro porque você vai contra uma vontade do Senhor, e você vai sofrer porque essa pessoa vai te fazer sofrer. Não busque pela aparência. O fruto que a serpente enganou, né? O fruto que a serpente lá mostrou para Eva, era feio que só, não era? Não era feio? Era não, irmãos. O fruto que estava lá no jardim do Éden era um fruto de boa aparência e desejado para dar conhecimento. Então aquilo que se apresenta apenas com aparência exterior, irmãos, nem sempre é aquilo que vai ser a nossa melhor escolha. Jesus disse: olha, existe uma porta estreita e a porta larga, escolha pois a porta estreita. Aparentemente a gente vai olhar como é que eu vou escolher a porta estreita? Eu vou passar aqui de lado, né? Aparentemente
é o lugar de mais sofrimento, mas é o lugar que você deve escolher para a glória de Deus. Então não busque simplesmente por aquilo que você vê externamente, porque a juventude passa, como foi lido aqui, a beleza passa também, a ruga chega, vai passar, irmãos. E se a gente não se apegar àquilo que de fato permanece para todo sempre, a gente vai tomar decisões que de fato não glorificam o Senhor. Veja, se não, Samuel, quando foi escolher o rei de Israel, e viu o mais velho, o mais bonito, filho de Jessé, disse: é esse. E o Senhor disse: olha, não, Samuel, não é assim, porque você olha a aparência, mas eu vejo o coração. Precisamos entender isso, irmãos. O seu curso universitário deve ser para a glória de Deus. Sabia disso? O seu curso universitário deve ser para a glória de Deus. Tem jovens que escolhem o curso universitário pensando nisso aqui, no dinheiro, no que você vai obter depois. Não é errado você simplesmente buscar uma melhoria de condição de vida. Não. O problema é quando você inverte as coisas e diz: é isso que o meu grande objetivo é esse. O seu grande objetivo é glorificar a Deus. Amém? E glorificar a Deus também na escolha do seu curso e no percurso dele, glorificando a Ele em tudo que você está fazendo. Inclusive depois, na sua profissão, você precisa glorificar a Deus. Certa vez um sapateiro novo convertido chegou para Lutero e disse: ô Lutero, eu quero saber um pouco mais de como eu posso agradar a Deus. Como é que eu posso fazer mais para Deus, servi-lo ainda melhor? E Lutero olhou para aquele sapateiro e disse assim: olha, você faça um bom sapato e venda por um preço justo. Assim, você glorifica a Deus, você serve a Deus. Faça um bom sapato e assim venda por um preço justo. O seu curso deve ser para a glória de Deus. E não simplesmente escolher: eu quero escolher medicina porque tem status, porque vou ter muito recurso e tal. Nós precisamos observar quantos médicos formados que não deveriam estar naquela profissão. Você talvez já passou pelos hospitais e viram isso. De como pessoas mal-humoradas, que não tem nada a ver com aquilo que está ali para servir, e não prestam serviço. Por quê? Porque talvez escolheram de forma equivocada, pensando em outras coisas. E nós, enquanto cristãos, irmãos, precisamos saber escolher coisas que no fim último é a glória do Senhor. Reflita sobre as seguintes escolhas, para que vocês glorifiquem a Deus. O que é que você assiste? Glorifica a Deus? Como é que você gasta o seu dinheiro? Mas não trabalho ainda não. Mas um dia que você pega lá a sua mesada, como é que você gasta? Glorifica a Deus? Talvez você pense apenas no fast food, né? Você pensa lá naquele hambúrguer artesanal, aquela delícia e tal. Mas quando chega no terceiro domingo, culto de missão, você não dá uma moeda para os missionários. Como você gasta o seu dinheiro também diz respeito à sua escolha de glorificar a Deus. Com que roupa você vai ao shopping? Como é a roupa que você vai ao shopping? É a mesma que você vem à igreja? Ou lá é diferente? Ou lá pode tudo? Eu preciso ser parecido com as pessoas que ali frequentam. Eu não quero ser careta. Como é a roupa? Te pergunto ainda mais: o que é que você tem postado no seu Instagram? O que é que você posta no seu Instagram? O que você posta no Instagram tem glorificado a Deus? Você tem glorificado a Deus também aquilo que você é nas redes sociais?
Ou você está diante como as pessoas estão, né? Fingindo ser aquilo que vocês não são, aparentando ser o que não é, ou querendo se parecer com as pessoas que lá estão e que não conhecem a Cristo. Você é diferente, você é salvo, você é um cristão. Nós não precisamos, irmãos, da aparência do mundo. Claro que a gente sabe que a forma de se vestir, de se comportar, né, às vezes pode até confundir, mas existem limites, como a gente falou anteriormente, existem limites daquilo que a gente pode fazer, de como a gente deve fazer, para que isso sim glorifique ao Senhor. Eu quero dizer a vocês que muitos jovens, eles têm deixado as igrejas, quando entram nos cursos universitários. Cerca de 66% dos nossos jovens têm abandonado a igreja. 66%. 34% deles ainda continuam frequentando, às vezes 2 vezes, às vezes 1 vez por semana. 67% dos nossos jovens entre 16 e 24 anos são consumidores de pornografia através da internet. O que é que você tem posto os olhos no seu celular? Essa decisão tem glorificado a Deus? 34% apenas dos nossos jovens, eles se declaram virgens. Nossos jovens solteiros, 34% apenas se declaram virgens. E a castidade, irmãos, e a preparação para o casamento? Não. Muitos jovens estão fornicando, porque estão se entregando simplesmente aos seus desejos carnais, estão tomando decisões equivocadas, que não são para a glória de Deus. Então, termino dizendo isso, e reforçando, para que nós venhamos a tomar decisões para a glória de Deus, primeiro nós precisamos estar cheios do amor de Deus, e uma vez estando cheio do amor de Deus, esse amor, e nós nos sentindo amados por Deus, nós somos capazes de ter conhecimento e uma verdadeira percepção, assim tomando decisões excelentes. E uma vez que a gente toma decisões excelentes, o que vai gerar em nós vai ser fruto de justiça para a glória de Deus, para a glória e louvor de Deus. Jovem, você pode tomar a decisão hoje. Você pode tomar a decisão hoje de dizer: eu escutei essa palavra, eu ouvi a mensagem, ela me tocou, realmente eu tomei decisões equivocadas, até agora. Não é um problema, irmãos, tomar decisões erradas, porque todos nós tomamos decisões erradas, mas a gente não pode permanecer no erro. E se talvez você nessa noite tomou decisões equivocadas até hoje, e ninguém sabe, talvez você no seu quarto secreto, você tem falado com Deus, com o Senhor. Hoje é noite de transformação, hoje é noite de restauração, hoje é noite de você decidir: eu quero mudar. Assim como Josué uma vez decidiu lá em Josué no capítulo 24, a respeito daquilo que eles iam fazer depois da tomada da terra prometida, em que todos os povos ali estavam, todo o povo de Israel estava com ele, e ele disse: vocês decidam uma coisa aí, eu só sei de uma coisa, que eu escolhi, eu decidi que eu e minha casa serviremos ao nosso Deus. Escolha hoje a quem você quer servir. Se você quer servir a Deus ou a Mamon, se você quer servir a Deus ao inimigo ou ao inimigo das nossas almas, se você quer servir a Deus ou a você mesmo, a sua carne, o seu ídolo, o ídolo do seu coração, que é você mesmo, decida hoje.